Então, proposição número 12, cumprimento o presidente do Congresso, cumprimento os demais congressistas. Então, autoria do senhor Adão Celi Garcia da Mota, a proposição: apresentar através da relatoria aos congressistas em geral o livro de poemas e canções intitulado Interação e Fé na Chama Crioula, na Chama da Tradição, para que essa seja apreciado como uma das fontes de consulta e manifestações da nossa cultura espontânea. Então, o autor justifica da seguinte forma: os poemas publicados no presente livro, intitulado Integração e Fé na Chama da Tradição, nos 3 poemas iniciais, trazem a história do nascedouro da chama crioula, seus personagens e as organizações que dela brotaram. Em razão do projeto do companheiro Hélio Ferreira, filho de um dos pioneiros, Ciro Dutra Ferreira, o tio Ciro, resgatando os legados de 47, 70 anos da chama crioula e do Grupo dos 8, além dos 2 poemas do mesmo, já existe em meu acervo produzi um poema específico intitulado A Chama Crioula, sua fonte e seu legado, no qual está contido todos os seus personagens, pioneiros e a organização nelas inspirada. Além do tema citado, o que indicam a forte da homenagem desta obra, vários outros fatos da nossa história gaúcha, da nossa religiosidade e, inclusive, homenagem a outras personalidades, bem como da vivência no meio tradicionalista e de comunicador. O livro contém 160 páginas com 39 poemas e 12 composições musicadas e que foram gravadas. Todas possuem ilustração, produzidas por 3 artistas do ramo, visando assim enriquecer o tema enfocado no trabalho. Então, esse relator é de parecer favorável a esta proposição, pois verificamos a grande importância, pois a fé é um dom que ajuda as pessoas. Em muitos momentos, até no momento atual do movimento tradicionalista gaúcho, passamos por momentos difíceis e por circunstâncias penosas. E que, apesar disso, termos fé é de grande importância e traz a esperança, sendo necessário. E um livro que traz a chama crioula como base, que é o símbolo de amor votivo do povo rio-grandense pela nossa tradição gaúcha, e um livro que faz esta integração da fé com a chama crioula, é de grande importância e com certeza sirva de consulta para todos os tradicionalistas que bem queiram representar a tradição gaúcha e o movimento tradicionalista gaúcho em todas as ações. Então, esse relator é de parecer favorável à proposição. Pelo prazo, então, de 10 minutos, o autor, meu companheiro Adão Celi da Mota. Boa tarde a todos. Nosso presidente, nosso amigo Ayrton Tim, Flávio, secretário, demais componentes da mesa, a todas os demais congressistas, nossos amigos, os veteranos e os nossos jovens. Como os senhores e as senhoras jovens ouviram a explanação a respeito da proposição para acolhimento pela nossa Fundação Cultural Gaúcha MTG, com o fim de que ele possa andar por esse Rio Grande afora, nas nossas entidades, levando, tanto como fonte de consulta, como material para os amantes da arte espontânea, da nossa poesia, que, se julgar pela conveniência, se gostarem, também pode interpretá-los por aí. Muita mais a respeito, é claro que eu vou mencionar, mas
para justamente evitar que nesses momentos de emoção a gente deixa passar algumas coisas que eu deveria explicar. Até essa noite passada eu terminei escrevendo, ao qual eu vou... Qual é o tempo que eu tenho aí, Ayrton? Meia hora. Eu vou até onde é possível. Eu acredito que todos nós temos um sonho na vida a realizar ou já realizado. O sonho de escrever, editar um livro, não passava pelos meus sonhos. Embora exista uma afirmação do poeta José Marti, repetida por tantos outros, de que o homem, e eu acrescento a mulher também, realiza-se na vida ao plantar uma árvore, ter um filho e deixar um livro escrito, que de fato transcende o espaço e o tempo por um triplo legado, em que quem o realiza deixa suas heranças ao mundo e sua marca na história. Na verdade, por tanto gostar de poemas, poesias, interpretá-las, desde piar na escola, pouco tempo atrás, né? Passei também a rabiscá-las e até aquilo. Parece que deu certo. Quanto a editar um livro, veio por influência de amigos que me incentivavam que eu fizesse para deixar registrados poemas e versos que existem, alguns gravados por grupos musicais e cantores individuais. Diziam eles que era para quando eu partir dessa existência terrena, deixasse meus versos registrados, seguindo o curso natural, e de fato nos conduz àquela ideia da transcendência, o que pregava o poeta e escritor José Marti. Anteriormente, alguns poemas editados em antologias e também premiados em certames do gênero. Inclusive, temos poemas do acervo da Estância da Poesia Crioula, Rodeio da Poesia da Vacaria e a Antologia dos Poetas Brigadianos e outras antologias temos. Bom, sendo assim, quando aproximávamos a passagem de 70 anos da Chama Crioula, me despertou a ideia justamente de buscar no meu acervo uma seleção de poemas, até porque tinha o Candeeiro História e Luz premiado na Vacaria, que já era uma homenagem aos pioneiros da Chama Crioula e à própria Chama Crioula. Depois, nos 50 anos da Chama, em 1997, nós tivemos a oportunidade de homenagear os 3 pioneiros lá no nosso galpão crioulo do 3º Batalhão de Polícia Militar. Inclusive, estive com o Paixão Cortes gravando os programas dele na Rádio Guaíba. Então, quando aproximava-se os 70 anos, me despertou a ideia de procurar editar esse livro para, então, homenagear. Eu não sabia que o Hélio Ferreira estava levando uma proposição. E levou e foi aprovada aquela homenagem o ano passado. E aí, inclusive, aí eu produzi mais este poema que traz toda a história da Chama Crioula e traz nominado o nome dos pioneiros. Enfim, muitos outros poemas que buscamos também, porque a Missa Crioula também faz parte desse legado, que fez 50 anos o ano passado também. Então, está inserido ali muito mais fatos da nossa história. E, é claro, tem aqueles outros assuntos mais corriqueiros do nosso dia a dia, de interação com os ouvintes de programa de rádio, que a gente rabiscava ali, fazia, enfim, e depois nós aperfeiçoamos. Tudo isso está contido. Bom, em razão disto, para fechar esta minha exposição a respeito e solicitar para que concorde que nós, então, façamos
com que ele passa a fazer parte do acervo da nossa Fundação Cultural, eu resumo em poema, deste poema da Chama Crioula, Sua Fonte e Seu Legado, a última estrofe, que diz assim: queridos irmãos de crença, vejamos as evidências. Aliás, essa aqui está contido na primeira, que é um ode à Chama Crioula, seu mentor e pioneiros, que ela diz: queridos irmãos de crenças, vejamos as evidências da santa clarividência deste nobre companheiro, que através deste candeeiro transmuta a luz de São Pedro, desdobrando todo o enredo de paz e revoluções, origem e evoluções, sucessos e desenganos, e chega aos 70 anos para a glória das tradições. Então, essa integração e fé na chama da tradição, ele nos brota já pelo nascer dessa chama aí, que não podia ser diferente, porque jamais aqueles jovens pensaram ao ponto que ia chegar ao acender companheiro Mota, chama minuto. crioula. 1 minuto. Então, dentro deste minuto, eu agradeço a atenção dos amigos aí, e com certeza nós vamos deixar o nosso livro fazendo parte do acervo da nossa Fundação Cultural MTG, e vamos distribuir por esse Rio Grande afora para a nossa juventude e para os nossos veteranos também. Obrigado. Obrigado, companheiro Mota. Inscrito em primeira, nosso companheiro Savarez. Pelo prazo, então, de 5 minutos, só temos uma inscrição. Companheiro Manuelito Savarez. Bom, eu retorno aqui. Primeiro, talvez eu não tenha entendido bem lá no início desta proposição. O senhor disse que tinha o tempo de inscrição até o final do relator, do autor. Isso aí, tá bem. Escrever é uma arte, é uma atividade que não é muito simples. Eu tenho certeza que nós temos aqui nesta plenária muitas pessoas que escreveram livros, que escreveram documentos, que fizeram reflexões e colocaram isto em texto para que outras pessoas tivessem acesso e lessem. Tá? Nós temos aqui o Fraga Cirne, por exemplo, que publicou o livro, o nosso trovador, pajador, o Albeni, Carmo de Oliveira, que publicou obras. Mas escrever poema, transformar nosso pensamento em texto que seja bom ao ouvido, que agrade, que tenha rima e que tenha significado, é uma coisa que não é para todos, né, Aldo? Eu tenho certeza que muita gente já tentou fazer, eu gostaria de fazer e tem dificuldade, como eu tenho. Eu não consigo fazer um poema. Esta sensibilidade, me parece, ela não é para todos. Por mais que se tente, né, me parece que isso é uma coisa meio reservada, assim, tipo trovador. Não é todo mundo que consegue trovar. São algumas habilidades, algumas coisas que vão do fundo da alma. E quando alguém como o Mota, um veterano aí com trajetória de 40, 50 anos no movimento tradicionalista, tá? Lá do seu Porteira Velho, de Novo Hamburgo, tá? De antes, quando era fronteiriço, de Triunfo, olha aí, patrão do Querência Farroupilha de Triunfo deve ter sido na década de 70 isso aí. Então, quando alguém assim se propõe a escrever alguma coisa e colocar à disposição, o mínimo que nós temos que fazer é reconhecer.
parabenizar, mesmo que eventualmente ao ler o poema, isso aqui não me soou bem, não me agradou, mas com certeza tem ali alma, tem ali um esforço de fazer uma coisa boa para quem vai ler. Ninguém escreve um poema para agradar a própria alma. As pessoas escrevem poemas ou textos para atingir outros e fazer bem a outros. Por isso que eu venho aqui, Mota, para te apoiar, independentemente da questão do conteúdo, que é bom, que eu gostei, mas que alguém pode até não gostar, mas porque tem ali o esforço de fazer bem, de levar uma boa mensagem aos parceiros, aos companheiros, aos amigos, ao movimento tradicionalista gaúcho. Então eu acho que vale a pena especialmente por isso. E quem sabe isso sirva de estímulo a que outros, que com certeza devem ter alguma coisa escrita em casa e que às vezes não se anima a publicar, publique, né? Disponibilize, agrade outras pessoas. Um minuto. Tá? Parabéns, Mota. Obrigado. Obrigado, companheiro Savarez. Eu consulto ao relator. Não. O autor deseja voltar? Por 5 minutos agora. É rapidinho. Primeiro, agradecer a manifestação do nosso amigo presidente Savarez. Só para encerrar, fazer uma referência que dentro desse livro também há um poema intitulado Eterna Chinoca, na qual nos inspiramos a fazer uma homenagem à mulher, desde do seu nascimento até a se tornar uma senhora veterana, senhora mais idosa, que passa por todos os estágios da vida, a prenda, a mirim, a juvenil, enfim. Não sei se hoje ou amanhã entrará uma proposição a respeito de uma homenagem a uma senhora pioneira do movimento tradicionalista gaúcho. Então, eu vou citar as 2 estrofes primeiras deste poema, porque a mulher está assim numa ascensão em todas as atividades do mundo. Então, por que não nos render em homenageá-la pelos seus grandes feitos e pela sua presença sempre junto conosco? Então, o Eterna Chinoca, ele começa assim: do modo que eu vejo o mundo na crença da cristandade, acreditar por verdade, como cristão eu preciso, mas me pergunto indeciso, com sentimento profundo, eu estaria no mundo com a Eva no paraíso? Que Deus me alargue horizontes, mas me encurte as distâncias, as razões e as circunstâncias, a compreendê-las eu peço. E com justiça nos versos, como o coração requer, reconhecer que a mulher é o centro do universo. E por aí vai indo, é um poema um pouco extenso. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, companheiro Mota. Encerrado, então, eu coloco em votação. Quem for favorável ao parecer que aprova a proposta, por favor, cartões ao alto. Ok, pode baixar. Alguém que for contrário, por gentileza, manifeste-se. Ok, aprovado por unanimidade.